prefeito Gustavo Nogueira se o senhor trabalha todos os dias ou trabalha como Anacácio, um dia sim, um dia não. Boa noite, secretário. Boa noite a você, Eugênio, boa noite, Juliana. Meus cumprimentos afetuosos para a Thaís e meus cumprimentos também, abraço a Eric e a Alex na técnica, aos ouvintes do Jornal da Noite e da FM 95. É uma alegria estar com vocês aqui na pasta. Demais. Ele é preparado, viu? Ele é educadinho, treinadinho, ele sabe dar entrevistas curtas, ser objetivo, traduzir no mês. Esse cabo é bom. Mas eu quero saber se ele trabalha um dia sim e outro não, igual na Cássia, nosso ouvinte. Eu tenho trabalhado muito, Juliana, não tenho dúvida disso. Eu tenho, inclusive, comprometido minha relação familiar, comprometido que eu digo do ponto de vista de dar atenção aos filhos, porque sua família mudou pra cá. Mudou, ficou só uma filha lá, faz direito, na Paraíba, mas meu menino já está estudando aqui no Rio Grande do Norte, minha esposa também está aqui, e estamos todos aqui, tá certo? Não dá para ser igual na Cássia. De forma alguma. O senhor chega lá, viu? Espero. Tenho trabalhado muito para isso, né? Tenho trabalhado muito para isso. Um dia a gente chega lá também, viu, não tenha dúvida, tenho trabalhado muito. Espero que um dia eu consiga ter uma certa folga, mas essa atividade pública nos fascina, nos provoca, nos incentiva, e isso dá um pouco do meu conteúdo para o bem comum, isso é importante, esse é o desafio maior. Secretário, hoje numa reunião na governadoria, no centro administrativo, foi apresentada à equipe técnica do governo o plano plurianual que vai ser elaborado de 2016 a 2019 e que pela primeira vez no estado do Rio Grande do Norte ele vai ser um plano plurianual participativo, né? Como é que é isso? Como é que vai ser esse PPA participativo? Só para concluir, muita gente fala de orçamento participativo, de não sei o que participativo, mas na prática não funciona. Verdade. Veja só, a administração pública ela tem 3 instrumentos absolutamente importantes, que é o PPA, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Toda ação pública, toda política pública ela se traduz em programas orçamentários que devem estar alinhados à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Plano Plurianual, que significa você definir as grandes diretrizes de um governo num período de 4 anos, ou seja, o governador que assume o mandato, ele ainda tem 1 ano do plano plurianual passado para dar continuidade às políticas públicas. E esse hoje foi o lançamento do PPA 2019, né, isso com alguns diferenciais. O governador Robson recomendou bastante que nós fizéssemos um PPA dialogando com os setores organizados da sociedade, com as populações, né, de tal sorte que a gente estará visitando 10 regiões geoadministrativas do Estado e também criando, além das discussões com as setoriais do governo, com as discussões da sociedade organizada, as entidades de classe e todas elas, sindicatos, tudo mais, também abrindo a possibilidade de fazer um PPA interativo, ou seja, que a população que hoje utiliza de forma muito massiva, né, as mídias sociais, as redes, possam também estar propondo, dialogando, discutindo, sugerindo, apontando diretrizes para o governo. Então isso é muito importante. Vocês já estão começando amanhã em Canguaretama, não é isso? Começamos amanhã em Canguaretama. Aí ouvinte de Canguaretama, amanhã o secretário de Planejamento, a partir das 8 horas no IFRN, a partir das 9 horas. Das 9 do IFRN. Participe, isso é muito interessante, porque a gente reclama tanto, né? Muito importante, muito importante, não tenha dúvida. Quer dizer que lá as pessoas vão poder dizer que obras elas querem. Discutir os problemas da região, discutir quais são as maiores prioridades, o que o governo deve olhar, o que não deve olhar. Isso não quer dizer que o governo terá a capacidade plena de fazer e de fazer. Muito pelo contrário, nem sempre a gente consegue atender tudo. Haveremos de ter também uma discussão fiscal, como é que está a situação do Estado, tá certo? Mas é importante escutar a população. Fazer um PPA, fazer um orçamento, fazer uma lei de diretrizes orçamentárias a 4 paredes é muito simples, qualquer um faz. Mas escutar a população, o cidadão, aquele que verdadeiramente contribui com seus impostos, tentar traduzir esse sentimento nas políticas públicas, eu acho que esse é um diferencial de governo e essa foi a recomendação que o governador Robson nos deu e deu a toda a equipe. E o senhor acha que com essa crise isso não pode atrapalhar, secretário? Porque a gente vive um momento bem diferente de outros anos, de outras situações. Então, se o governo vai ter capacidade para ouvir o que a população quer e botar em prática ou o que a de repente população vai criar quer. expectativas que poderão ser frustradas. Essa é a grande questão, ou seja, tratar olhando nos olhos das pessoas, falando abertamente quais são as dificuldades e quais são as possibilidades que nós temos.
Acho que no momento que você trabalha com a população de forma muito aberta, há uma compreensão mais precisa do que se pretende fazer e do que se pode fazer sobre tudo. Mas Thaisa, tenha certeza que o momento é muito delicado, não é para o Rio Grande do Norte. Talvez um pouco mais agudo para o Rio Grande do Norte, dado o descontrole das contas públicas encontradas, né? O desequilíbrio fiscal brutal que o Estado tinha. Mas o país vive um momento muito difícil, né? Numa equação de desaquecimento econômico, né? Crise na indústria, a indústria não vende mais da forma como vendia, crescimento negativo na indústria, crescimento negativo no comércio, no serviço. O único setor do país que funciona e que funciona razoavelmente nesse último trimestre foi o setor agropecuário, e isso impacta fortemente nas economias locais, sobretudo nos estados norte e nordeste, menos dinâmicos do ponto de vista econômico, não é isso? E também no nosso Rio Grande do Norte. Nós não estamos numa redoma, Juliana, né? Nós não estamos numa redoma de vidro protegido dessas variáveis macroeconômicas. E isso impacta na arrecadação do Estado e dos municípios. Portanto, planejar também nesse momento não é tão simples. Às vezes a gente está muito focado no curto prazo, né? No fechar a folha, no passar do 10º dos poderes, precatório, serviço da dívida, mas precisamos também olhar no horizonte, né? Observar para onde o Estado deve caminhar, sobretudo, com muito cuidado e muito zelo nas contas públicas. Doutor Gustavo, o governador vai fechar o primeiro semestre aí, logicamente o senhor também, né, de trabalho à frente da pasta. Que avaliação que o senhor faz do que foi encontrado e que avanços reais a gente pode dizer, quando que é possível, né, porque, como o senhor mesmo colocou, havia um descontrole, né, dentro das contas públicas do Estado. Já é possível ver alguma luz no fim do túnel, uma melhora disso tudo que está acontecendo, reverter esse quadro, né? O governador veio com essa expectativa, né? As pessoas votaram nele com essa expectativa. Sem sombra de dúvidas, temos sim uma luz no fim do túnel, né? Isso eu não tenho dúvida disso. Estamos todos empenhados nesse propósito, né? No momento adverso, foi aquilo que eu disse, uma macroeconomia em momento de crise e um Estado numa situação aguda do ponto de vista fiscal. É como se pegasse um paciente e pedisse que ele fosse fazer uma corrida de 100 metros. Impossível, é isso. Nós temos que... Paciente crônico. Crônico, nós temos que hidratá-lo, recuperá-lo, colocá-lo em condições de caminhar nos corredores do hospital. Eu acho que agora nós estamos já caminhando, isso é importante, né? Mas não podemos ainda fazer um sprint, fazer uma corrida de 100 metros. Esse é o momento, mas essa consciência é uma consciência que não é só do governo, já é do Rio Grande do Norte também. Tirar o governo tirar a crise do Estado não é matéria só do governo, é matéria de Estado, ou seja, dos outros poderes, né, devem estar empenhados, a própria sociedade. E todo mundo está consciente disso. Os né? servidores, todo mundo está consciente. secretário. Eu vou só fechar a pergunta, né, os avanços. Nós tivemos ganhos significativos, voltando a pagar em dia o salário do servidor, pagando no primeiro dia do calendário os inativos e pensionistas por uma recomendação do governador dentro do mês trabalhado. Estamos fazendo o 10º dos poderes, né, de forma regular, e isso preserva também os salários dos servidores e também dos dirigentes e deputados e desembargadores e judiciários como um todo, né? Também isso é importante. Voltamos a pagar regularmente os precatórios, dívidas que o Estado tinha e que não estavam pagando. Nós retomamos o pagamento dos precatórios. Isso é absolutamente importante, isso, né? Voltamos também a fazer fazer o serviço da dívida. Então o Estado está fazendo o dever de casa, não é isso? Com números, de certa forma, mais interessantes também na própria segurança pública, no que diz a segurança. Eu trato a questão da administração prisional um pouco à parte, porque é muito delicado, ainda que faça parte do sistema de segurança como um todo, mas os números de Calina, da Secretaria de Segurança, são muito interessantes, com curvas de redução de todos os crimes contra a vida e também roubos e furtos. Retomamos a obra também agora do acesso norte ao aeroporto. Então são várias frentes que foram iniciadas e trabalhadas, de tal sorte que eu acho que o governo começa saúde agora... Também, desabastecimento, dobramos o gasto na saúde, isso é importante, o gasto na saúde foi dobrado. Quando a gente vai começar a ter um reflexo disso? É isso que eu estou dizendo, a situação ela é tão crítica que esse cenário ele tem contribuído para que a gente não saia mais rapidamente da situação encontrada. Secretário, mas essa consciência que a sociedade tem tido, como o senhor falou aí, os servidores públicos também estão tendo, porque a partir de amanhã a gente já começa a enfrentar. Amanhã o ITEP para,
uma paralisação de 48 horas, o Sindsaúde vem aí também anunciando uma possível paralisação, e vem aí agora data base de várias categorias. Como é que o governo está preparado para enfrentar as datas bases dos servidores que, mesmo tendo salários em dia, eles não abrem mão das vantagens que eles estão pedindo, das reivindicações que eles estão pedindo? Eles também estão conscientes dessa dificuldade que o governo, que o país enfrenta, não só o Rio Grande do Norte? Com muita surpresa, eu acho que o cidadão, a senhora que está agora em casa tomando café, a pessoa que está assistindo o programa, todo mundo está sabendo que a crise é nacional. Não é isso? O Rio Grande do Norte não está, mais uma vez, dentro dessa redoma, isento dessa crise. Isso tem que estar claro, e as pessoas percebem isso. A maioria dos servidores tem consciência dos avanços. Nós demos cumprimentos a vários planos que foram aprovados no governo passado, e o governador Robson, muito atento, muito preocupado, implantou o plano dos médicos, o plano das promoções da segurança, das polícias, judiciário, os agentes, todos esses planos que estavam previstos agora, Ematé agora, todos eles foram cumpridos rigorosamente, porque são leis, né, e devem ser honrados. E esses planos impactando, inclusive, no gasto da folha. Mas, mesmo assim, o governador muito atento, fazendo cumprir aquilo que é lei. Então, eu acho que a sociedade como um todo do Rio Grande do Norte, está consciente das limitações que os órgãos públicos, prefeituras e estados, e eles próprios, que o empresário que está lá sabe que não está vendendo a mesma coisa. Se não está vendendo, o estado não arrecada. Não é isso? A limitação até pela lei de responsabilidade fiscal. Também limitação pela lei de responsabilidade fiscal, lei complementar 101. Nós tivemos uma suavizada muito pequena agora, saiu o novo RGF, publicado agora no dia 30, nós saímos de 53,41%, encontrado em dezembro, não é isso? E esse quadrimestre que foi publicado ontem caiu para 52,66%. E qual é o limite? Melhorou. O limite legal é 49% e o prudencial 46%. Veja o tamanho do problema que o governador Robson encontrou ao assumir o governo. Ele encontrou com 53,41%, acima e muito do limite legal. Isso é gravíssimo, né? E você não tira. A gente está conversando. Você não tira, só para encerrar, você não tira o estado de uma situação como essa da noite para o dia. Sobretudo num cenário difícil, um cenário da economia do país absolutamente difícil, né? Então, essa compreensão. O ministro Nelson Barbosa, da Fazenda, não, do Planejamento. Isso, né? Planejamento. Anunciou hoje que a crise, o aperto tem mais 2 anos, né? Isso é gravíssimo, porque o risco que ocorre é você matar o doente na cama, você não está dando remédio, se envenenando, não é isso? Então eu acho que o país não pode, não suporta, o investimento público tem que voltar, não é isso? As operações de crédito, o governo federal tem que liberar. Falando nisso, o senhor que é um especialista em finanças, em planejamento, o senhor acha que as atitudes do governo federal estão corretas em relação à economia? Veja, eu não encontrava outra saída, porque as contas públicas federais estavam tão desacertadas que a chegada de Levi deu uma certa credibilidade. E o desafio agora é fazer essa sintonia fina. O senhor faria a mesma coisa, então, que ele está fazendo? Não tenha dúvida, e estamos fazendo aqui, ou seja, corte de gasto absoluto, né? Focar nas áreas prioritárias, enxugar absolutamente tudo, focar nas áreas prioritárias. Levi está fazendo isso e tem que fazer. Agora, o desafio é você sintonizar isso numa sintonia fina, numa ação cirúrgica, e essa fala do ministro Barbosa nos assusta, né? Porque se ele diz que já está apertado, essa dosagem vai passar 2 anos, imagina os estados que são dependentes das transferências constitucionais e federais, a exemplo dos estados Norte e Nordeste. O Rio Grande do Norte depende de receitas, 33% das suas receitas diz respeito ao FPE. São repasses federais. Vários municípios depende das transferências do FPM para pagar as suas contas, né, as suas folhas de pagamento. Se existe contenção, se existe uma política pública restrita do ponto de vista monetário e fiscal, isso impacta no Rio Grande do Norte também, sem sombra de dúvida. A gente está conversando aqui com o Gustavo Nogueira, ele é secretário estadual de Planejamento. Olha, tem 2 perguntas aqui de pessoas que estão nos ouvindo agora, certo? Uma é o seguinte: doutor Gustavo, o governo contratou 850 milhões com o Banco do Brasil para integralização de contrapartidas. Esses recursos já estão efetivamente disponíveis? Quem está perguntando é o Tony Wagner, de Parnamirim. Tony Wagner. Perfeito. E o outro, quer que eu faça logo a outra? Faça outra. Pronto. Qual o percentual do PPA
que estará disponível para discussão real e executável com e para a população. Francisco Navegantes, de Ceará-Mirim. Olha, o nível do ouvinte do Jornal da Noite não é normal, viu, Thaís? Parabéns aos dois, ao Tony e o Francisco Wagner. Vamos começar pelo Francisco. Francisco, o PPA, ele apenas faz alinhamento estratégico, diretriz. Ele é como se nós